Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula com a professora Pamela. Hoje a nossa aula será de português, tá bom? Ainda no nosso livro 3. Agora a gente vai iniciar o nosso capítulo 2, tá bom? E o capítulo 2 está lá na página 28, tá bom? Então vá lá, pegue seu livro e acompanhe a aula junto comigo. Vamos lá para a nossa aula? Então, a nossa aula será de português, capítulo 2 agora. Como é o tema do nosso capítulo 2? Eles convivem com a gente. E hoje nosso assunto será hora da leitura. Então, vamos ter o quê? Uma historinha para vocês, tá bom? Então, acompanhe a aula aí junto comigo. Aí no seu livro tem o quê? A imagem do capítulo 2 mostra assim, né? Aí no seu livro. Então, fala lá, capítulo 2, aqui na página 28. E, como eu falei, o tema é Eles convivem com a gente. Então, vamos lá. Quando ele fala eles convivem com a gente, aí você vai lembrar lá do nosso primeiro capítulo, que falava como era o primeiro capítulo, era o quê? O nosso lugar no mundo. E lembra que a gente tinha o quê? Uma imagem de um planeta Terra. Aqui vocês estão vendo também, olha, uma imagem, né? Aonde tem o quê? Tem árvores, animais e pessoas, né? Ser humano. Então, aqui embaixo a gente tem o quê? Algumas perguntinhas, tá bom? Que eu vou já perguntar para vocês. Diz assim: quais seres vivos compartilham conosco a vida na Terra? Aí vocês vão lembrar, qual é os seres vivos, além do ser humano, né? Que compartilha, que é compartilhar, que vive, né? Que vive na mesma terra que a gente. Quem são? Aqui na imagem dá para perceber. Quem são os seres vivos? São os animais, olha. E as plantas, né? Ou as árvores. Então, como é que a planta é um ser vivo? Sim, a planta é um ser vivo. Quando a gente dá o quê? Vida para essa planta, a gente não deixa ela morrer. Como é que a gente não deixa uma plantinha morrer? Quando a gente dá o quê? Água para ela, né? Que a planta sobrevive se tiver bastante o quê? Com bastante água. Então, ela se torna um ser vivo. E os animais também são o quê? Seres vivos, tá bom? A segunda pergunta aqui diz: será que temos mais direito à terra do que os animais e as plantas? Aí ele pergunta: será que a gente, ser humano, tem mais direito aqui na terra do que os animais e as plantas? Aí é uma resposta pessoal para você. Mas pense, aluna, será que você é mais importante, você tem mais direito do que uma planta e um animal? Não, né? Se a gente compartilha os seres vivos, que são o que? Os animais e as plantas, então a gente tem o quê? Todos temos o mesmo direito, tá bom? Direito de quê? A gente ama o animal, a gente ama as nossas plantinhas, tá bom? A gente cuida, dá carinho. Então, tem os mesmos direitos que um ser humano. A última diz: você gosta de animais? Em sua casa vive algum animal? Qual? Aí você pergunta, você vai conversar aí com seu pai e com a sua mãe, tá bom? Você conversa com ele aí, se você gosta de animal, quais são os animais e se tem algum animalzinho aí na sua casa, tá bom? Aí na próxima aula você me conta. Agora chegou aqui na nossa página 30
que é a hora da leitura. Então, tem esse texto aqui, que eu vou ler com vocês, tá bom? Vocês acompanham aí na casa de vocês. Primeiro aqui, olha, que é isso aqui mesmo de um texto? A gente fala de título, né? Então, esse aqui é o que? O título. E como é o título do texto? Comédia entre bichos. Como é que a gente sabe que é o título? Porque o título sempre está onde? Centralizado, né? No texto. Então, vamos lá começar o nosso texto. Diz assim: Bigode era o nome de um gato. Molhado era o nome de um pato. Trompete era o do elefante. E o do boi era ruminante. Bigode ia sempre ao barbeiro, um bode de nome estrangeiro, que não fazia o cavanhaque e só falava com sotaque. Molhado era amigo de um cão, um mastim chamado Lobão, que tinha um latido bem triste e era fã de mel com alpiste. Trompete gostava de Rosa, uma cobra muito dengosa, que seu corpo enroscava sempre que Trompete passava. Ruminante era um boi sabido, que adorava a vaca rosada. Por isso soltava um mugido ao ver o leiteiro na estrada. Então, isso aqui se trata do quê? É uma história com poesia. Então, isso aqui é uma poesia. Por que a gente descobriu como uma poesia? Poesia sempre o quê? Sempre tem o quê? Uma rima, né? Sempre tem uma história com rimas e sem o quê? Estrofes, olha. Você vê que ele não é um texto normal, ó, cheio de linhas, cheios, né? Ele é o quê? Estrofes, tá bom? Então, isso aqui se trata de uma poesia. Passando aqui, a gente tem o quê? As nossas atividades de interpretação do texto, desse texto aí, desse poema, tá bom? A primeira questão diz: complete o poema. Então, aí na sua casa, você vai ler de novo o poema. Olha, já está dizendo o que? O título. Como é o título? Comédia entre bichos, né? E aí você vai ver qual é a palavrinha que vai se encaixar aqui em todos esses espaços aqui. E aí você vai o quê? Completar o poema, tá bom? Faça aí na sua casa. Na próxima aula, mostre para a professora. Lá na nossa aula ao vivo. A segunda questão diz: escreva o nome de cada animal de acordo com o poema. Depois pinte-os da forma de que mais gostar. O que você vai fazer aí na sua casa também? Você vai ver que animalzinho é esse aqui? É o gato. Mas como era o nome do gato lá no nosso poema? O gato, o nome dele era Bigode. Olha aqui, ó, logo no início do poema diz: Bigode era o nome de um gato. Então você vai e coloca aqui gato, tá bom? E assim por diante você vai fazendo com os outros bichinhos aqui, tá bom? Essa aqui, olha, quem é essa aqui? É a vaca, tá bom? Essa é a vaca. A vaca, como era o nome da vaca? Lá no final do nosso poema diz, ó, ruminante era um boi sabido que adorava a vaca rosada. Então, você vai e coloca aqui, tá bom? A professora vai colocar aqui para você. Você ver como foi que ficou. Só esses que eu falei. Como é o nome do gato? Bigode, né? Bora lá escrever então, bigode. Bora ver como vai ficar. Bigode. Só para você ver como é que vai ser para você fazer na sua casa, tá bom? Então, faça aí, olha.
Bigode. Claro, aluno, que você não vai fazer assim, né? Faça bem bonito. E como é o nome da vaca? É a Rosada. Vaca. Olha a vaca rosada. E assim você vai fazendo com os outros. Depois que fizer, você vai fazer o quê? Você vai pintar, né? É o que você mais gosta, é na hora de pintar. Então, você vai e pinta bem bonito aí, tá bom? Então, faça bem colorido o seu desenho. Muito bem. A terceira questão já diz para você pintar também. Pinte o nome dos animais citados no poema. Então, você vai ver lá, voltar lá no poema e vai pintar só os animais que apareceu lá no poema. Por exemplo, o macaco apareceu lá no poema? Não, não tem macaco no poema. Então, você não vai pintar. Olha onde está o macaco. Aqui, não vai pintar. Agora, elefante apareceu no poema? Sim, aí você vai e pinta, tá bom? A quarta questão diz: copie do texto as palavras que rimam com. Lembra como é as palavras que rimam? Sempre as palavras que rimam é o quê? O som, né? Que é parecido. Então, barbeiro rima com o quê? Lá no texto diz, olha. Barbeiro, um bode de nome. Bigode é sempre o barbeiro. Um bode de nome estrangeiro. Então, barbeiro rima com o quê? Estrangeiro, tá bom? Então, eu vou colocar bem aqui para você saber como é para você fazer aí na sua casa. Olha, tudo tá o quê? No texto, tá bom? Então, estrangeiro. Olha aqui. Olha como a palavra é grande. Estran. Se é tran, é o quê? O N. Estrangeiro. Aí boto o G. O E. Olha como a palavra é grande, aluno. O I. O R. E o O. E aí você já vai saber como é que você vai fazer aí. Barbeiro rima com estrangeiro. Triste rima com o quê? Lá no texto tem cavanhaque e o sabido, tá bom? Triste vai rimar com o quê? Bora lá ver? Triste com alpiste. Olha aqui, ó. Que tinha um latido bem triste e era fã de mel com alpiste. Aí você vai e escreve aqui. Bora ver a palavra cavanhaque. Cavanhaque vai rimar com sotaque. Aqui no texto diz, ó, que não fazia o cavanhaque, só falava com sotaque. E o último sabido vai rimar, olha aqui, ó. Ruminante era um boi sabido, que adorava a vaca rosada. Por isso soltava um mugido. Então, tu vai escrever aqui mugido, tá bom? Então, faça aí. A quinta diz: quem era amigo de Molhado? Quem era o Molhado? Molhado era o pato. Olha aqui o pato. Quem era amigo dele? Era o Bigode. Quem é o Bigode? O gato. Era o trompete. Quem é o trompete? É o trompete. Quem é o trompete? Vamos lembrar quem é o trompete, gente. É o elefante. É o elefante? Não. Aqui no texto diz que o amigo do molhado, que é o pato, é o... Vamos lá ver. Molhado era amigo de um cão. Cão é um cachorro, né? Um mastim chamado lobão. Então, você vai e marca aqui onde está o lobão, tá bom? Passando aqui, a gente tem a sexta questão. É só para você o quê? Reorganize as letras e monte as palavras. Tá toda desembaralhada aqui, ó. E esse aqui quem é? O
elefante. Aí você vai colocando aqui, tá bom? Como é que ficaria aqui? O E, né? O L, o E, o F, o A, o N, o T e o E de novo. Aqui, como ficaria aqui? O P, o A, o T e o O. Como é que ficaria? Pato. E assim por diante você vai fazendo dos outros animais, tá bom? Agora tem aqui, ó, divirta-se. Aí na sua casa você vai se divertir, olha. Encontre os animais escondidos e pinte, tá bom? Primeiro você vai encontrar os animais e você vai pintar aqui onde estão os animais. E depois você vai escrever, olha, agora escreva do jeito que souber o nome dos animais que você encontrou. Aí você vai escrever do seu jeitinho aí, tá, aluno? Aqui nessas linhas. Quando for na próxima aula lá ao vivo, você mostra ao professor, tá bom? É para fazer sozinho, tá bom? Não é para pedir ajuda do papai e da mamãe, tá ok? Para fazer sozinho, que eu quero ver como é que você vai escrever. Então, com essa atividade, a gente encerra a nossa aula de português, tá bom? Então, tchau, até a próxima aula. Beijo para vocês. Faça a atividade de vocês. Tchau.